fui incumbido dessa missão, né, de ministrar essa temática acerca da Páscoa. Ano passado, a Dara já tinha até comentado comigo acerca dessa possibilidade, né, mediante aquela aula de Natal que nós ministramos aqui. E fico muito feliz por isso, porque aqui na igreja a qual eu sou membro, por exemplo, anualmente nós fazemos uma aula especial de Natal, uma aula especial da Reforma Protestante e uma aula especial de Páscoa. E há esse termo dia especial porque essa aula ocorre durante a programação da escola bíblica, certo? Então, durante essas datas, é, a, o cronograma regular da escola bíblica ele é pausado para ter essa aula especial acerca dessas temáticas. E já tem alguns anos que eu faço isso aqui e, portanto, também agora nós estamos na segunda aula especial aqui entre o nosso círculo aqui, né, na primeira de Natal. Então, falando sobre a Páscoa, né, primeiramente, assim, ratificar a importância de nós compreendermos melhor acerca desses quesitos, pois uma boa praxis é oriunda de uma boa ortodoxia. Uma boa praxis é oriunda de uma boa ortodoxia, isto é, só teremos uma vivência da espiritualidade de maneira reta se tivermos um conhecimento reto. Então é a ortodoxia que vem, significa esse termo, né? Conhecimento reto, conhecimento correto, e ortopraxia, uma prática correta, uma prática reta. E é claro que o significado de correto ou reto, ele é relativo conforme o ambiente. E aqui eu estou falando no aspecto sociológico filosófico. Mas para nós aqui, a nossa baliza, a nossa forma de aferição do que é correto e reto, trata-se daquilo que é oriundo do lema sola scriptura, oriundo da Reforma Protestante. Então, em outras palavras, a Bíblia Sagrada, as Escrituras são a nossa forma de definição do que é correto e reto. Ou seja, como eu disse, o significado do que é reto e correto varia conforme o ambiente, conforme o indivíduo. Para nós que estamos aqui num contexto religioso, o instrumento balizador é a Bíblia. Então, discutir esses temas é de suma importância, porque nós jamais exteriorizamos aquilo que outrora nós não interiorizamos. Eu costumo dar o exemplo seguinte: se eu falar assim, Dara, desenha para mim um extraterrestre, um alienígena. Eu falo com assertividade que a Dara vai desenhar o produto daquilo que ela outrora visualizou em filmes, como por exemplo, né, aquele do Steven Spielberg, ET, o extraterrestre, ou nos filmes de Star Wars, ou em outros tipos de filmes que possuem essa temática alienígena. Por que eu sei disso? Porque ainda não há algo corroborado cientificamente de seres humanos tendo um contato regular com o extraterrestre. É um tema ainda que está sendo pesquisado, a existência da vida extraterrestre. Então, logicamente, se eu pedir para Dara desenhar um extraterrestre, ela não vai desenhar um ser que ela outrora visualizou com os próprios olhos, mas sim um produto da sétima arte, por exemplo. Então, isso eu estou usando como exemplo para definir que nós só exteriorizamos aquilo que outrora nós interiorizamos. Se nós pedirmos para alguém desenhar Jesus, por exemplo, certamente estará muito calcado ou num Jesus mais europeizado, conforme as obras de arte colocaram ao longo de séculos, ou então um Jesus
baseado com a sua imagem mais atrelada a uma produção cinematográfica, como A Paixão de Cristo, como The Chosen. Então, Jesus vai ser um produto dessas visualizações que outrora nós já tivemos. Alguém de nós já viu a Cristo de forma pessoal, física? Dificilmente. Eu falo dificilmente porque eu creio em manifestações além do natural, em sonhos, em visões mesmo, ou manifestações do próprio Cristo. Eu creio que é possível. Eu não creio que isso que esteja fora do âmbito da possibilidade. Mas, a priori, de maneira generalizada, poucas pessoas tiveram esse tipo de experiência. E ainda entra, a gente pode discutir, né, se o Cristo que nós vemos no sonho ou na visão é o Cristo mesmo, porque entra aquilo que o teólogo alemão Karl Rahner, do século XX, falava, que há uma trindade imanente e há a trindade econômica. A trindade imanente é a trindade como ela é e sempre foi por toda a eternidade. A trindade econômica é a manifestação da trindade ao longo da historicidade. Exemplo, Jesus, ele passou a ser Jesus, um homem judeu que viveu no Oriente Médio a partir de um dado momento histórico. Antes disso, era o filho da trindade. Não é que Jesus passou a ser o filho, mas o filho ganhou carnalidade a partir de um dado momento histórico. Então, o Jesus que ganhou a carnalidade, como diz o apóstolo, o verbo que se fez carne, aconteceu em um momento específico da linha do tempo cronológica, do Cronos. Agora, o Jesus Filho, ele sempre existiu no Kairos, e ele passou a existir no Cronos em um momento. Então, essa é a diferenciação entre trindade imanente e trindade econômica. Então, assim, só para essa introdução para nós entendermos a importância de nós conhecermos acerca desses aspectos, teológicos. Jesus era um homem totalmente consciente da realidade que o cercava, tanto é que perguntaram para ele de diversos temas, desde teologia até política. Teologia, Senhor, isso está na lei, como é que faz? Jesus respondeu com base na lei, ele conhecia a lei de Moisés. Uma pergunta política, Jesus, nós pagamos impostos para Roma ou não? E Jesus respondeu a todas. Então ele era um homem consciente da realidade que o cercava. Conhecimento este que nós não podemos afirmar que ele já veio sabendo, porque ele era Deus. Isso, na minha visão teológica, é anular a natureza humana de Cristo. Então Jesus aprendeu, ele adquiriu o conhecimento, ok? Claro que há certos aspectos aqui da onisciência que nós podemos discutir. Ah, Jesus sabia o dia da morte, Jesus sabia que iria morrer. Podemos discutir até que ponto ia essa onisciência, mas eu creio que, de fato, o conhecimento natural, por exemplo, ele adquiriu ao longo da vida, ele não já veio com tudo pronto na encarnação. Isso seria relativizar a humanidade de Cristo, porque Jesus se fez humano porque nós somos humanos. E porventura nós já nascemos sabendo de tudo? Não, nós aprendemos. Se Jesus já nascesse sabendo, isso não iria dialogar com a nossa humanidade. E Jesus se fez homem justamente para que nós pudéssemos nos identificar com este Deus. Como disse um santo, tão humano assim só podia ser Deus. Então, Paulo era também um homem totalmente consciente. Ele debateu de igual para igual com os filósofos, conforme relata o livro de Atos. Ele citou filósofos gregos, ele citou poetas gregos. Paulo sabia falar de filosofia, né? E ao longo da história da igreja, a fé e a razão sempre caminharam juntas. Do seio do protestantismo, universidades como Harvard, nos Estados Unidos, cujo primeiro benfeitor foi o John Harvard, tem uma estátua lá dele até hoje. Universidade de Yale, de Oxford, de Amsterdã, todas oriundas do seio do protestantismo, inclusive a educação pública oriunda também do seio do protestantismo. Na mente dos reformadores ou dos pós-reformadores, como uma pessoa lerá as escrituras se ela não sabe ler? Então é necessário a alfabetização, não apenas, é claro, para a leitura das escrituras, mas para um conhecimento geral. Então, a fé e a razão sempre caminharam juntas na história da igreja, desde a cronologia bíblica até na história. Então, o que nós estamos fazendo aqui não é nada de novo, é só dar continuidade como dizia na Idade Média, a teologia como rainha das ciências. Nós estamos aqui no ambiente intelectual, dando continuidade àquilo que os nossos pais faziam. Tá? Portanto, vamos ao tema propriamente dito, a Páscoa. A origem da palavra Páscoa vem do termo hebreu Pesach,
P-E-2-S-A-C-H, que significa passagem ou travessia. Trata-se de uma das importantes festas do calendário judaico, a festa da peregrinação, que está relacionada com a passagem da escravidão para a liberdade. A palavra Pessach significa em hebraico passagem, e há algumas vertentes acerca do significado. Da escravidão à liberdade seria um possível significado de Pessach, do que é essa passagem, ou seja, uma passagem da escravidão para a liberdade e a passagem do anjo da morte. Vamos lá. Então, nós estamos falando aqui de algo oriundo do judaísmo. Primeira informação: a Páscoa não é criação do cristianismo. É claro que a Páscoa que um cristão celebra é um dado do cristianismo, mas eu digo que não é um dado inédito no sentido do que é fundante desse evento. Afinal de contas, no judaísmo já celebrava-se a Pessach. Que Pessach, que passagem? O evento fundante é aquilo que está relatado no livro de Êxodo, quando o povo hebreu ficou 400 anos padecendo a escravidão na terra egípcia e, em dado momento, Deus libertou o seu povo. Então, em minhas pesquisas, eu identifiquei dois possíveis significados do porquê que é passagem. Qual tipo de passagem? Pode ser a passagem da escravidão à liberdade, que engloba todos os eventos relatados em Êxodo, ou pode ser também a passagem do anjo da morte, cujos poupados foram os primogênitos hebreus, cujas residências estavam marcadas nos umbrais com o sangue do cordeiro. Ok? Então, há esses possíveis significados. Seu nome original é Pessach, como eu disse, cuja tradução para o português significa passagem. O nome é, na verdade, simbólico e bastante explicativo. Isto porque a festa comemora a libertação do povo hebreu, antes escravos no Egito, ou seja, sua passagem para a liberdade. Ela também significa a passagem do anjo da morte. A Páscoa judaica é celebrada momentos antes da execução da 10ª praga sobre os egípcios por esse anjo. Afinal, foi graças às 10 pragas de Moisés que este povo pôde então migrar para outras terras, segundo a narrativa bíblica hebraica. Só foi libertado quem seguiu as ordens de Deus e sacrificou um cordeiro, passando seu sangue em suas próprias portas. E aí, referência bíblica, Êxodo capítulo 13, versículo 1 ao versículo 7. Acho que nós podemos até ler juntos, que para nós termos a noção do porquê que a Pessach é dessa forma. E nós estamos falando de algo que é celebrado até hoje no judaísmo. Essa Pessach, com a ceia e tudo mais, que nós vamos falar da ceia também, é celebrada até os dias atuais. E disse o Senhor a Moisés, Êxodo capítulo 13, a partir do 1. Consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo, comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra da escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa. Opa, então foi um mandamento de Deus para isso ser comemorado. Deus deu a ordenança para o povo celebrar essa saída do Egito. E continua, não comam nada fermentado. Aí nós vamos ver o porquê do pão sem fermento que existe na ceia judaica. Neste dia do mês de Abib, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde manam leite e mel, vocês deverão celebrar esta cerimônia neste mesmo mês. Então, é Moisés orientando o povo a celebrar. Né? Moisés, quando eu disse assim, no versículo 3, Moisés que falou, comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito. Mas aqui Moisés está servindo como um oráculo divino. Por isso que eu disse que é o mandamento de Deus para essa festa ocorrer.
Durante 7 dias comam pão sem fermento e no 7º dia façam uma festa ao Senhor. Comam pão sem fermento durante os 7 dias. Não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nós vemos uma repetição aqui, né? Já falou umas 3 vezes sobre não ter nada fermentado, perceberam? Comam pão sem fermento, não haja nada fermentado, nem fermento algum. E lá no versículo 3 fala: não comam nada fermentado. Isso é tanto uma reiteração quanto um estilo bíblico, um estilo literário bíblico, a repetição, ok? Então há um propósito nessa repetição, tanto para fixar na mente dos leitores ou ouvintes, visto que esses textos eles eram lidos e não tinham um cânon na época, né? Então esses textos eram lidos nas sinagogas, por exemplo, parâmetro bíblico, Jesus lendo Isaías na sinagoga, aquilo era uma prática normal. Então há essa repetição, tá? Portanto, Deus instituiu essa celebração como um memorial. Perceberam que são 7 dias de comemoração que Deus institui aqui? E aí a gente pode pensar, poxa, mas a Páscoa é um dia só, né? A Páscoa é domingo. Esse ano caiu agora, dia 31, mas é sempre no domingo, correto? A Páscoa não é só domingo? Como assim 7 dias? Mas aí entra um outro dado que é interessante nós afirmarmos. Na minha visão teológica, um dado que se perdeu mediante o surgimento de uma nova concepção doutrinária no arcabouço teológico cristão, e eu me refiro ao evento da Reforma Protestante, um dado que se perdeu foi o ato de meditar, refletir e celebrar de maneira incisiva ou proposital certos eventos importantíssimos. Eventos esses presentes, por exemplo, no calendário litúrgico. O que eu estou dizendo em outras palavras? Na Igreja Católica, por exemplo, celebra-se a Semana Santa. E muitos de nós que estamos num contexto do protestantismo, sequer a Páscoa nós celebramos. E eu sei que há um dado aqui que é do escopo privado, que é a questão do chocolate, etc e tal. Isso é do escopo privado, se vai ter ou não. Mas eu vejo como escopo geral, ao menos, a meditação no evento da Páscoa. E há vezes que nós simplesmente colocamos em um plano secundário com um argumento do tipo: a Páscoa é todo dia. Então é isso que eu me refiro, que nós perdemos, e quando eu falo nós, é uma forma de falar, muitos perderam, esse dado de refletir e meditar. E aqui eu estou comparando com os nossos irmãos católicos, que celebram com afinco e intencionalidade. Essa palavra que eu estava procurando, eu usei incisivo, mas o melhor termo é intencionalidade, ok? Celebram com intencionalidade o Domingo de Ramos, por exemplo, o Lava-Pés na quinta-feira, a Sexta-feira Santa. E nós, às vezes, passamos por esses eventos de forma secundária, para dizer o mínimo aqui. Então, na Semana Santa são 7 dias também, que começa no Domingo de Ramos e vai até o Domingo de Páscoa. Assim como Deus falou com Moisés acerca dos 7 dias de celebração da Pessac. Então, isso é uma visão teológica, né? Claro que não precisa eu dizer, mas como dizia a filosofia, né? Sempre que nós falamos algo, está imbuído de tudo, da nossa genética, das nossas informações anteriores, do nosso inconsciente, né? Então, é uma visão teológica minha, e claro que eu também estou falando de conceitos aqui que são super aceitos no âmbito acadêmico, né? Como, por exemplo, eu vou falar depois aqui que
As datas da Páscoa não são essas exatamente, porque Jesus teria nascido 4 anos antes de Cristo, né? Então Jesus nasceu 4 anos antes dele. Então isso não é uma opinião minha, é um dado super aceito, acadêmico, mas essa visão teológica minha acerca da celebração, eu digo que nós deveríamos ter isso com mais intencionalidade, coisa que nós não temos, tá? Meditar, como é bacana, assim, essa semana, no meu devocional diário que eu gravo, eu fiz uma semana especial de Páscoa. E isso, primeiro, comunica comigo mesmo, né? Como nós dizemos, né? A palavra corta para os dois lados, para quem prega e para quem ouve. Então, isso está valendo muito para mim, porque a cada dia da semana eu estou meditando em um evento da semana pascal. No domingo eu falei do domingo de Ramos. Eu meditei sobre isso. Na segunda eu falei sobre Jesus limpando o templo e repreendendo os fariseus. Na terça eu falei sobre na terça foi sobre a. Poxa, acabou que. Deixa eu lembrar aqui. Já tô na. Hoje já é sexta, né? Já tô chegando no final da semana já. Quer ver, ó? Olha só, domingo de Ramos, Jesus entra em Jerusalém. Segunda, Jesus limpa o templo. Terça, Jesus repreende os fariseus. Quarta, Judas decide trair Jesus. Quinta, o último jantar. Judas traiu Jesus e Pedro negou Jesus. E tem também o Getsêmane na quinta-feira. Sexta-feira Santa, crucificação de Jesus. E vai ter amanhã e domingo, né? Sábado do silêncio. Judas está morto, Jesus está morto. Jesus está morto. Aqui está escrito Judas, mas é Jesus, né? Sábado do silêncio, Jesus está morto. E domingo de Páscoa, Jesus está vivo. Então, eu estou sendo muito edificado com essa meditação pessoal a cada dia da semana no evento da Semana Pascal. Então, eu acho que nós deveríamos recuperar isso em nosso meio, tá? Ao menos a meditação nos eventos que as Escrituras nos informam, nos transmitem, ok? Mas, então, eu estava falando sobre a questão do Êxodo, né? Em Êxodo capítulo 12, há um outro dado. Olha só, versículo 3. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se a família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. E aí continua falando assim, sobre elementos, tá? Da ceia da Pessac, ok? Deixa eu ver aqui. Ó, versículo 15, Êxodo capítulo 12, versículo 15. Durante 7 dias comam pão sem fermento, tá? Celebrem a festa dos pães sem fermento, verso 17. Então, assim, isso aqui só para a gente entender a referência bíblica acerca da ceia da Pessac. Continuando, depois da casa arrumada e da mesa posta, inicia-se o Seder, ceia familiar na qual é feita a leitura da narrativa sobre a libertação dos judeus da escravidão do Egito e o êxodo pelo deserto. Cada um dos alimentos dessa ceia tem um significado relacionado às etapas daquele momento histórico. Eu acho muito interessante isso na Bíblia, dos significados, né? Que não estão talvez explícitos no texto, mas possuem um significado. Vou dar um exemplo aqui simples. Quando Jesus transforma a água em vinho, qual que é o significado primário dessa passagem? Bom, Jesus tem poder para transformar uma substância. Transformou o H2O no vinho. Amém? É isso que, de forma primária, numa primeira camada do texto, você compreende, o poder de Cristo. Mas tem outras camadas que, se você for ler um significado por detrás, o vinho representa o quê? Na alegria, né? Como a Simone falou, a alquimia, né? Jesus tinha esse poder. Então esse é um primeiro dado de fazer essa transformação de substâncias, porque como Deus ele tinha poder sobre os elementos do cosmos, por isso que ele consegue
pararam uma tempestade, por exemplo. Então, essas passagens estão comunicando. Ele tem poder sobre os elementos naturais, os elementos químicos, os elementos físicos, né? Por isso que ele cura um homem cego, um homem coxo, elementos físicos, né? Enfim, ele tem poder sobre todos esses tipos de elementos. Mas um outro significado é, o vinho na Bíblia representa o quê? A alegria. Então, quando Jesus transforma a água em vinho numa festa de casamento judaica, o que essa passagem está nos comunicando? Jesus devolveu a alegria àquelas pessoas. Então, tudo na Bíblia tem um significado. Portanto, na ceia da Pessac, os alimentos que ali estão, não estão à toa. Ah, está ali um pão porque o pão é gostoso. Não, tudo ali tem um significado para estar ali. Exemplo, há na ceia uma mistura de nozes picadas, tâmaras, maçãs e vinho, que simboliza, sabe o quê? A argila que era usada para fazer os tijolos durante a escravidão do povo hebreu no Egito. Então eles comem essa mistura na ceia, relembrando a argila que era usada para fazer os tijolos, tá? O ovo representa a destruição do templo de Jerusalém. Entende? Então, só alguns exemplos aqui desses elementos, né, que cada um tem um significado atrelado. A matzá é o pão sem fermento. Por que o pão sem fermento? Por que o pão tem que ser sem fermento e não com fermento? Na tradição hebraica, os judeus, quando foram autorizados a saírem do Egito, não conseguiram esperar o pão fermentar. E por isso ele é feito de uma massa bem fina, sem fermento. Tá? Zeroá é um pedaço de osso com carne que foi tostado e simboliza o sacrifício. Tem também as ervas amargas. As ervas amargas, ou a raiz amarga, simboliza a amargura do tempo da escravidão. Tá? Água salgada, o elemento também presente nessa ceia, simboliza as lágrimas e o suor derramado pelos judeus durante a escravidão. Então percebem que cada alimento da ceia da Pessac tem um significado. A carne de cordeiro também é consumida, tá? E eu ouvi um relato de um conhecido que ele já participou de uma celebração, de uma ceia numa sinagoga. E ele disse que ele comeu um pequeno pedaço de cordeiro. E eu perguntei para ele, mas por que um pequeno pedaço e não um pedaço maior? Aí, isso, ou seja, a resposta, isso pode variar, porque pode ser que na sinagoga, por exemplo, numa celebração judaica, seja um pedaço pequeno, mas pode ser que numa casa de judeus haja o cordeiro por inteiro, entende? Então a carne do cordeiro também é presente. Cada elemento, portanto, cada elemento barra alimento tem uma representação, tá? Minhas amigas, até aqui, tudo bem? Vocês querem tirar alguma dúvida, comentar algo? Tá bom então. Continuemos, portanto. Então vamos lá, como eu falei em outro momento, certamente os eventos da Semana Santa ou a Semana Pascal não são convergentes na sua integralidade com os tempos remotos nos quais tais eventos originalmente ocorreram. Isto é, estamos na Sexta-feira Santa, certo? Quer dizer que nesse mesmo dia, há milênios atrás, foi o dia da crucificação de Cristo? Não. Há uma imprecisão histórica. Basta verificarmos o dado de que, segundo muitos historiadores, Jesus nasceu em 4 a.C. Então, se ele nasceu em 4 a.C., logicamente os eventos posteriores não ocorreram nessas datas que nós celebramos hoje. Isso muda alguma coisa? Ah, mas se Jesus não morreu hoje, por que eu estou celebrando hoje? Absolutamente não muda em nada na minha visão teológica, porque o dado que fica posto é o dado da meditação no evento. E não a necessidade deste evento ter ocorrido precisamente nessa data histórica.
Porque quando nós trabalhamos com a história, com a arqueologia, com o passado, há o dado da imprecisão. São elementos antigos, remotos. Então é difícil precisar com exatidão. Tá? Então, como eu falei, não mudem absolutamente nada. Né? Então não vou celebrar a Páscoa no domingo porque não foi nessa data. Teologicamente falando, como eu disse, há o escopo privado, né? Cada um vai celebrar da forma que achar mais conveniente, com a sua questão pessoal, mas no âmbito teológico, o fato de ser instituído neste momento não muda o dado primário, que é a meditação assim, em cima do fato. Ok? Tampouco na cronologia da morte de Jesus não há unanimidade. Todos concordam em dizer que Jesus morreu numa sexta-feira. Mas esta, de acordo com os evangelhos sinóticos, era o primeiro dia da Páscoa. De acordo com João, o dia da preparação. Era o dia da preparação, quando eram abatidos os cordeiros pascais. Conclusão, diferente é, enfim, o esboço geral do evangelho. Então, nem nos evangelhos você acha uma unanimidade acerca de que dia foi isso, que dia foi aquilo. Tá? No evangelho de João, por exemplo, a situação cronológica dos últimos dias de Jesus é bastante clara. Na quinta-feira à noite, Jesus ceia com os seus discípulos, lava os seus pés, em seguida vai ao Getsêmani, onde é preso. Durante a noite é processado por Caifás e na sexta de manhã é levado diante de Pilatos, que o condena à morte. Ao meio-dia é crucificado e às 3 da tarde morre. Logo em seguida, antes do pôr do sol, visto que começa o sábado e contemporaneamente a festa da Páscoa, é tirado da cruz e colocado no sepulcro. Tá? Diante desse quadro, é normal se perguntar por que Jesus faz a ceia na quinta-feira e não na sexta, como todos os outros judeus na vigília da festa da Páscoa. Já perceberam isso? Os judeus faziam a ceia, porque olha só, essa aí já faz uma ligação com a ceia de Jesus, né, que todos nós conhecemos. Mas a questão da ceia, Jesus também não inventou a ceia, não. Né? Aquele dado de Jesus sentado à mesa com os discípulos não foi Cristo que inventou. Já acontecia. Jesus, ele era judeu. Os discípulos também. Então, sentar-se à mesa para ceiar e celebrar a Pessach era super normal. Tá? Mas o que intriga é por que Jesus faz a ceia na quinta-feira e não na sexta-feira. Tá? Simone disse, eu sempre penso que é perto da Páscoa. A questão, assim, como eu falei, da precisão histórica é muito difícil fazer, não só na teologia, né, mas como eu falei, diversos aspectos aqui que envolvem a arqueologia, que envolvem elementos remotos, pela dificuldade mesmo da precisão. Enfim. Por que Jesus faz a ceia na quinta e não na sexta, como todos os outros judeus? A resposta é simples. Em João, a última ceia não pretende ser uma ceia pascal. Essa ceia, conforme descrita por João, parece uma janta de adeus, quando Jesus conforta seus discípulos, insistindo sobre o mandamento do amor. Então vamos lá. Há o argumento de que a ceia de Jesus com os seus discípulos era uma ceia pascal. Como eu disse, Jesus era judeu de etnia e até dado momento, ou em dado aspecto, melhor dizendo, ele era judeu de religião também. Só que, quando eu falo que ele era judeu de religião, é evidente que, em dado momento, em dado aspecto, ele faz uma ruptura com o judaísmo vigente. Como assim? Jesus, ele não desconsidera, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, a preocupação com aquilo que é impuro. Lembra que os religiosos indagaram Jesus? Espera aí, os seus discípulos comem sem lavar as mãos? Isso era uma questão da lei. Inclusive,
a mosca era considerada um animal impuro, assim como o camelo também era. E aí Jesus pega e fala, olha, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. O mosquito era o menor animal impuro e o camelo era o maior. Jesus não desconsidera o dado da impureza, que nós temos que tomar cuidado com aquilo que é impuro entrar em nós. Só que Jesus muda a concepção. Peraí, não é sobre você lavar a mão repetidas vezes, a não ser que for por uma questão de higiene, mas não no aspecto religioso. Está mais ligado àquilo que está no seu coração. É um versículo, né? O que torna o que nos faz ser impuros é aquilo que vem de dentro, não é isso que ele fala? E não o que vem de fora. É aquilo oriundo da nossa interioridade. Então percebe, deu para entender quando eu falo que Jesus ele era judeu na religião, mas ele teve uma ruptura em certos aspectos? O que eu quero dizer, ele não falou, peraí, ó, tudo isso aqui que veio, eu não quero nem saber, agora eu vou inaugurar algo novo. Não, ele pegou algo que já existia, ele praticou, com 12 anos, ele já estava no templo ensinando, ele foi criado no ambiente judaico, só que ele foi ressignificando, ou melhor dizendo, não ressignificando, mas conferindo o pleno significado aos elementos então presentes no judaísmo. Tá? É como a questão do sábado, que os judeus também perguntaram para ele, mas você está fazendo isso no sábado? Jesus falou, não, eu também entendo o sábado de uma forma sacra, mas não nessa concepção de vocês, falando para os religiosos do seu tempo, de uma outra forma, né? Então por aí vai, ok? Vocês deu para entender essa parte? Tá? Então, assim, há o argumento de que Jesus fez a ceia pascal, e isso é para mim ok, porque ele era judeu, os discípulos também estavam celebrando a Páscoa. Só que em João parece que não é uma ceia pascal, parece que é uma ceia de adeus. Olha, discípulos, eu vou morrer na cruz daqui a pouco, estou fazendo essa ceia aqui para me despedir de vocês. Parece que é essa a abordagem de João, tá? Avançando um pouco mais, aí tem todos aqueles eventos, né? Do Jesus que foi condenado. Aí, assim, sobre esses eventos, eu quero ressaltar uma coisa antes da gente partir para a questão da crucificação. Jesus foi condenado por Roma. Mas por que Roma se importou com um judeu que estava incomodando os religiosos do judaísmo? Em outras palavras, o que Roma tinha a ver com isso? Né? O que Pilatos tinha a ver com isso? Qual era a preocupação teológica de Roma? Visto que Roma, quando ela dominava um povo, ela estava mais atenta à questão tributária e não aos aspectos religiosos. Percebem isso? Porque na história há povos que dominaram e dominaram no sentido também religioso. Eles não queriam apenas os tributos, mas imputar a religião, a filosofia, o pensamento. Roma não, Roma queria os tributos prioritariamente. E ela permitia que a religião permanecesse vigente. Então, por que Pilatos condenou Jesus por divergências religiosas que Jesus estava causando no escopo do judaísmo? A explicação é simples, é porque conseguiram etiquetar em Jesus não uma ameaça religiosa, que ele já era, né? Afinal de contas, ele falou que ele era anterior a Abraão, né? O povo queria coroá-lo Messias. Então mudou a etiqueta de ameaça religiosa para ameaça política social. Aí Pilatos e Roma, opa, então já invadiu a nossa esfera, né? Mas por uma pressão, é claro, né, em cima de Pilatos. Tem um filme que chama Ressurreição, que fala bem sobre isso, a pressão que os religiosos exerceram ali sobre Pilatos, sobre Roma, para que Jesus fosse crucificado. Tanto é que os judeus não tinham autorização para condenar ninguém à pena de morte. Né? Somente Roma poderia mandar crucificar alguém, que era a pior pena de morte da época. E Jesus, então, ele foi etiquetado com essa questão. Ele é uma ameaça política. Por quê? Vamos lá, os judeus esperavam o Messias. E não era o Messias como, oh, glória a Deus, o Messias que é o líder espiritual do povo. Não, era totalmente diferente. Eles esperavam o Messias que ia expulsar Roma de Israel. Parênteses, Israel estava debaixo do jugo do Império Romano.
O imperador geral era Tibério César, quando Jesus morreu, tá? E o imperador da Judéia era Pôncio Pilatos, tá? Então Israel estava sob o domínio romano. Então, quando fala-se que eles esperavam o Messias, não era um Messias espiritual, era um Messias literal, né? Que ia expulsar Roma e sentar no trono de Davi, cumprindo a promessa que Deus fez lá no livro de Samuel. Davi, somente descendentes seus sentarão no trono, tá? E aí um gostinho aqui escatológico, por isso que Jesus é chamado de filho de Davi, tá? E numa certa posição teológica, essa profecia ainda vai se cumprir, de Jesus sentar-se no trono em Jerusalém. Por exemplo, na perspectiva do milênio literal, crê-se que Jesus vai governar a terra por 1000 anos, lá em Jerusalém, sentado no trono de Davi, cumprindo a profecia. Por isso que Jesus tinha que ser filho de Davi, no sentido de descendente de Davi, né? Tanto José quanto Maria eram descendentes de Davi. Os evangelhos nos demonstram isso, tá? Então, quando falam que Jesus era o Messias, que Messias era este? Pilatos. Ele vai tirar vocês daí de Israel. Ele vai governar o povo. Então etiquetou Jesus como uma ameaça política social. Por isso que ele foi parar na cruz, né? Como dizia Tim Keller, o grande teólogo, Jesus não era só um cara legal, ele era uma grande ameaça, tá? E Jesus jamais teria sido crucificado se ele fosse uma ameaça somente teológica, né? Pilatos não estaria nem aí se ele fosse uma ameaça teológica, tipo, resolvam vocês suas pendências teológicas, mas foi para um outro nível, né? Tá? E olha só, Jesus na cruz. Aí agora a pergunta que gera muitas dúvidas. Se Jesus é Deus e Deus não morreu, quem morreu? Ora, pode porventura Deus morrer? Aí entra numa seara da teologia que gera muitos debates. E aí eu vou pegar aqui uma referência do teólogo Augustus Nicodemos, que diz o seguinte: o problema não é só a morte de Jesus na cruz. O problema é que Jesus também sentiu fome, sentiu sede, dormiu, se cansou, se angustiou, nasceu, cresceu. Nascer, os dentes cresceram e ele perdeu os dentes também. Então não é só que ele morreu, mas que ele passou por tudo aquilo que um ser humano normal, como você e como eu, passa. A Bíblia nos diz que Deus, em Cristo Jesus, assume uma forma humana verdadeira, assume um corpo humano verdadeiro, uma personalidade humana verdadeira. E esse é o grande mistério da encarnação. A pessoa de Jesus Cristo não pode ser dividida do tipo 50% Deus e 50% homem. Na verdade, ele era 100% homem e 100% Deus. E essas duas naturezas, embora juntas, elas não se misturavam, mas colaboravam uma com a outra, e formando não duas pessoas, mas sim uma única pessoa. Duas naturezas numa única pessoa. Esse é um dos grandes mistérios que a Bíblia nos apresenta, que Jesus era perfeitamente homem, portanto sujeito a todas as vicissitudes do gênero humano, inclusive a morte, e ele também era perfeitamente Deus, o Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra. Então, na cruz do Calvário não houve uma separação de pessoas, mas ali Deus, na pessoa de Cristo Jesus, ou o Senhor Jesus sendo Deus, a mesma pessoa experimenta a morte por todo homem. Não é à toa que lá no livro de Atos, no capítulo 20, o apóstolo Paulo se refere à igreja como sendo a igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue. Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Tentar separar as duas naturezas de Cristo à luz da Bíblia é impossível. Ou você vai cair num docetismo, dizer que Cristo é somente divino, não tem nada de humano, ou você vai cair num materialismo unitarista, dizendo que Jesus era somente humano e ele era divino apenas porque ele tinha uma fé muito grande em Deus. Nós mantemos as duas verdades juntas
ele era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Quem nasceu, quem cresceu, quem virou criança, virou adolescente, jovem, teve fome, teve sede, angustiou-se, finalmente morreu, foi o Deus homem Jesus Cristo. Não tem como separar as duas coisas. Então, sim, Deus morreu naquela cruz. E esse dado, ele era aceito desde os primórdios da igreja. E nós podemos pegar, por exemplo, o credo apostólico. O credo apostólico foi um instrumento pedagógico desenvolvido pela igreja antiga entre os séculos 2 e 7 depois de Cristo. Por quê? Para resumir o conteúdo central da fé cristã, a fim de ensiná-la aos iniciantes nesta fé e defendê-la das heresias que assolaram a igreja naquele período. Ok? Então, assim, elaborou-se um credo chamado credo apostólico, tanto para ensinar os iniciantes na fé, ou consolidar a fé daqueles que já tinham, e também defender a igreja contra heresias. Conta-se que o texto primordial do credo foi escrito pelos apóstolos, 10 dias após a ascensão de Jesus ao céu. E também conta-se que cada apóstolo contribuiu com uma parte do credo. Embora essa versão da origem do credo já tenha sido extensamente revista e atualizada, né, o nome permanece até hoje. Então, assim, historicamente falando, parece ser mais verídico que o credo foi elaborado não pelos apóstolos, mas no momento posterior, né? E ela já foi revista e atualizada diversas vezes. Por que eu estou citando o credo aqui? Porque há uma parte do credo que diz assim, eu vou ler até essa parte. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado e desceu à mansão dos mortos. Aí é um outro problema que nós temos, que gerou um debate, ainda gera na teologia há muito tempo. O que é descer à mansão dos mortos? O que significa dizer que Jesus desceu à mansão dos mortos? Porventura, Jesus, ele teria ido ao inferno? Ele foi aonde? O que significa isso? Tá? Então, veremos o que significa Jesus descer à mansão dos mortos. Vocês vão entender por que eu estou citando isso no meio da aula de Páscoa. Acho que está claro. A Páscoa, os dois eventos da Páscoa, né, na minha visão, andam de mãos dadas, crucificação e ressurreição. Então, nós estamos falando da crucificação. Tá? O que significa isso? Né? Jesus desceu à mansão dos mortos. Alvo de debate, assim, mas há muito tempo. É igual falar da teodiceia, o problema do mal. É igual falar da soberania divina e responsabilidade humana, tá? É um debate dificílimo, mas vamos lá. Deixa eu só achar aqui para eu demonstrar para vocês. Vamos lá. Talvez seja este o artigo mais difícil do credo. Tá? Após afirmar que Jesus foi crucificado, morto e sepultado, o credo apostólico afirma que Jesus desceu à mansão dos mortos. No original, é descer ad inferos, que em latim significa descer ao mais baixo. A esse significado se somou a ideia mitológica segundo a qual há no profundo da terra um lugar de condenação. Eu acho que... Aqui eu estou lendo num site chamado fiquefirme.com.br, que eu achei muito bacana esse conteúdo, essa explicação. Mas eu acho que a ideia mitológica, que há um lugar de condenação no profundo da terra, vem muito de um homem chamado Dante Alighieri, autor da Comédia. Tá? O Divina foi inserido posteriormente. Tá? A Divina Comédia. Comédia por quê? Não porque é uma comédia conforme nos filmes, algo que faz rir, mas comédia no intuito de falar que uma história começa ruim e termina bem. Era um termo grego, da comédia, diferente da tragédia,
em que começa bem e termina mal. Tá? Aí pode ser a Macbeth, do William Shakespeare. Começa bem, o rei Macbeth lá no reino e termina totalmente mal. Tá? Então, o Dante, o autor da comédia, ele é o responsável por entronizar no imaginário popular como que é o inferno. Camadas, níveis de condenação diferentes e um local que está nas profundezas da terra, mediante a queda de Lúcifer, que quando caiu, entrou na terra e ele hoje reside nas profundezas da terra. Estou citando isso aqui porque eu acho que vale a pena. Como eu disse, nós temos certas imagens na mente que acerca de aspectos bíblicos / teológicos que são oriundos de um contexto artístico, filosófico, popular, representativo. Né? É igual falar que a maçã é o fruto proibido. Em local algum da Bíblia aparece isso, mas por causa da tradução da Vulgata Latina, que é a Bíblia escrita em latim, por Jerônimo de Estridão, ou São Jerônimo, por uma palavra que ele utilizou, a saber, pomo, popularizou-se que a fruta proibida era a maçã. Então, o inferno, a nossa concepção de inferno, eu arrisco dizer que em muitos é mais ligada a Dante, ou seja, uma concepção dantesca, do que bíblica em si. Tá? Então, continuando. A condenação concebida como abaixamento a um lugar mais profundo na terra provavelmente influenciou a perspectiva bíblica da situação dos defuntos, que viveriam no Sheol, Hades em grego, que nesse caso nada tem a ver com o lugar de condenação e castigo. Sheol é onde acontece a parábola do rico e do Lázaro. Tá? Muitos afirmam que, ou interpretam que aquele lugar é o inferno. Não aparece o termo Gehenna lá, que é inferno, aparece o termo Sheol, ok? Sheol é o lugar dos vivos e dos mortos. Como diz aqui o texto, ali estariam apenas as sombras dos mortos, tanto dos justos quanto dos injustos. Então, tanto o rico quanto Lázaro estavam no Sheol, só que o rico no lugar ruim e Lázaro no lugar bom. Como se diz, é uma antessala do céu, onde Lázaro estava, e o rico numa antessala do inferno. Opa, como assim antessala? Porque o inferno ainda não foi inaugurado, tampouco o céu. Tá? O que a Bíblia fala em Apocalipse? Que o diabo será lançado para sempre no lago de fogo e enxofre. Aí é o inferno. E o que é o céu? Quando Jesus estabelecer de maneira plena e integral o seu reino. Aí é o céu. Quer dizer que quando nós morremos, nós ficamos no estado de suspensão? Não. Nós vamos para o local que é uma antessala do local definitivo. Tá? Os restos mortais ficariam no túmulo e os restos espirituais vão para o Sheol. Tá? Talvez esta mentalidade esteja atrás das palavras de Pedro sobre Jesus em sua primeira carta. E no Espírito ele foi anunciar a salvação também aos espíritos que aguardavam na prisão. 1 Pedro 3,19. Pedro não fala de inferno, onde estariam os condenados, mas de cárcere, ou Sheol, né? Onde permanecem os que morreram. Tá? Aí, finalizando. Mais tarde, a palavra inferno foi compreendida como lugar de castigo. E assim surgiu uma lenda segundo a qual Jesus ressuscitado desceu aos infernos para manifestar sua vitória sobre o pecado e a morte, e até mesmo para resgatar os que estavam condenados. Tá? A descida aos infernos se tornou, portanto, uma visita real de Jesus a um lugar de condenação para salvar os que ali estavam. O credo, no entanto, não está afirmando que Jesus ressuscitado foi a um lugar de castigo para resgatar possíveis condenados. O credo fala apenas de uma descida à mansão dos mortos, ou seja, o que nada tem a ver com o lugar geograficamente situado. Mansão dos mortos se compreende no credo como situação dos mortos. Aí, esse é a questão. Jesus desceu à condição dos mortos, enquanto Filho encarnado que realmente experimentou a morte como todo ser humano. A saber, essa é a minha posição teológica. Jesus não foi ao inferno pegar a chave no inferno. Jesus não foi ao inferno declarar sua vitória. Quando o credo diz que ele desceu à mansão dos mortos, está falando o quê? Jesus morreu. E ponto final. Ok?
tampouco ele desceu ao Sheol para pregar aos espíritos que ali estão, porque há esse argumento também. Não, peraí, há pinturas, tá? Que retratam Jesus no limbo, tá? Jesus no limbo pregando para os que ali estavam, mas peraí. Então, se eu afirmo que Jesus foi ao Sheol pregar para os que ali estavam, eu estou pressupondo duas coisas. Primeiro, que haveria uma segunda chance, pelo menos para aqueles que ali estavam. Segundo, aí contradiz Hebreus, que está escrito que ao homem está dado morrer uma só vez e depois vem o juízo. E segundo, se eu afirmo que Jesus foi ao limbo ou ao Sheol para pregar aos que ali estavam, eu estou pressupondo que os que ali estavam tinham uma necessidade de ouvir a pregação ou que eles não ouviram ou não tiveram a justificativa durante a vida. E Jesus foi lá meio que pagar essa dívida. Olha só, como vocês, quando vocês existiram na Terra, não era nascido ainda, então eu vim aqui pregar para vocês. Mas peraí, Paulo fala lá em Romanos que Abraão foi salvo pela fé. E Jesus estava longe de nascer na época de Abraão. Paulo também diz que nós somos indesculpáveis. E ele disserta que ainda que não há a revelação do Cristo ou a pregação expositiva, há o dado da revelação ontológica ou a moral ontológica e a revelação natural. O que é a moral ontológica? Biblicamente falando, é a lei escrita no coração. O que é a revelação natural? Os céus declaram a glória de Deus. A observância do cosmos conclui-se, em síntese, que há uma mente criadora por detrás desse cosmos. Então, Paulo está falando que não há desculpa, mesmo para aqueles que nasceram antes de Jesus. Repito, Abraão não conheceu a Cristo e ele foi salvo pela fé, segundo o apóstolo Paulo. Então, não haveria uma base, na minha visão teológica, de afirmar que Jesus teve a necessidade de pregar no Sheol, porque quem estava lá não o conhecia até o momento. Tá? E assim, eu citei o credo apostólico, tá? Só para explicar aqui. O credo, aí eu vou até citar aqui o Nicodemos de novo. O credo dá a impressão, a princípio, de que é uma reza, porque ele tem um uso litúrgico muito intenso na Igreja Católica, tá? Porque eu digo assim, alguns pensam que não, o credo é uma reza criada pela Igreja Católica Apostólica Romana. Não. Até no fim do credo fala, eu creio na Santa Igreja Católica. Quando o credo fala, eu creio na Santa Igreja Católica, católica nesse credo é universal, porque naquela época as heresias estavam criando dissensões na igreja. Então, houve a necessidade do credo para falar, não, a igreja é uma, é una, é única, então eu creio na igreja universal, ok? Então, não estava falando da igreja católica enquanto instituição, tá? No credo. É utilizado nas missas católicas, e qual o problema? Né? A Assembleia de Westminster reconheceu o credo. A Assembleia de Westminster, que teve início no segundo semestre de 1643, século XVII, portanto, um célebre encontro entre pastores, pregadores e teólogos puritanos, eles entenderam o credo, tá? E ratificaram o credo, tá? O credo apostólico, assim como os 10 mandamentos e a oração dominical, foi anexado pela Assembleia de Westminster ao catecismo, não como se houvesse sido composto pelos apóstolos, ou porque deva ser considerado escritura canônica, mas por ser um breve resumo da fé cristã, por estar de acordo com a palavra de Deus e por ser aceito desde a antiguidade pelas igrejas de Cristo. Tá? Então, presbiterianos também utilizam o credo apostólico, ok? Então, é uma ótima fonte para nós. Tá? Crucificação, ok. Tá? Agora falando da ressurreição, já partindo para o final dessa nossa aula. Tá? Também é complicado falar da ressurreição porque parece que não há provas empíricas acerca dela, né? Qual prova teria que Jesus ressuscitou? Bom, algumas, tá? Exemplo, vou citar aqui uma fala do filósofo cristão William Lane Craig, tá? A pessoa histórica Jesus de Nazaré foi um indivíduo notável, tá? A maioria das pessoas provavelmente pensa que a ressurreição de Jesus é algo em que você apenas acredita, por fé ou não. Então é o que eu acabei de falar. Muitas pessoas pensam que, não, ressurreição é um dado da fé.
Você acredita nela pela fé. Você não tem prova nenhuma, mas você crê ou não. Peraí, não é bem assim. Há, na verdade, 3 fatos estabelecidos, reconhecidos pela maioria dos historiadores do Novo Testamento de hoje, que eu creio ser melhor explicados pela ressurreição de Jesus. Fato número 1. No domingo, após sua crucificação, a tumba de Jesus foi achada vazia por um grupo de mulheres, seguidoras de Jesus. De acordo com Jacob Kramer, um especialista austríaco, a maioria dos estudiosos se apega firmemente à confiabilidade das declarações bíblicas sobre a tumba vazia. Então, o fato de 2 testemunhas serem mulheres, num contexto em que as mulheres eram desrespeitadas ou marginalizadas socialmente falando, é algo notável. Porque, exemplo, está até na Bíblia isso. Quando Jesus dialoga com a mulher samaritana, isso gera um escândalo até mesmo na samaritana. Ela pergunta para Jesus: como você, sendo judeu e você sendo homem e eu mulher, você inicia um diálogo comigo? Então, aos autores bíblicos colocarem que foram 2 mulheres que viram o túmulo vazio, eles estavam, se eles quisessem apelar, eles colocariam que foram 2 homens, segundo o padrão de pensamento da época. Mas eles não falaram, eles sustentaram que foram 2 mulheres, sob risco de alguém ler e falar: não, peraí, então se foram 2 mulheres, esse texto aqui não possui confiabilidade, porque era assim que acontecia na época. Mas não, os autores sustentaram que eram 2 mulheres. Então, esse seria um dado relevante para falar da veracidade do texto. Fato número 2. Em ocasiões separadas, diferentes indivíduos e grupos experimentaram aparições de Jesus vivo após sua morte. De acordo com o proeminente crítico do Novo Testamento, Gert Ludman, pode ser tomado como historicamente certo que os discípulos tiveram experiências após a morte de Jesus, nas quais ele apareceu a eles como Cristo ressurreto. Essas aparições foram testemunhadas não apenas por crentes, mas também por não crentes, céticos e até mesmo inimigos. Fato número 3. Os discípulos originais repentinamente passaram a crer na ressurreição de Jesus, apesar de ter toda predisposição ao contrário. Por quê? Por que eles tinham essa predisposição a não acreditar? Os judeus não acreditavam em um Messias que morria e ressuscitava. E as crenças judaicas sobre a vida pós-morte não concebiam alguém ressuscitando antes da ressurreição do fim dos tempos. Mesmo assim, os discípulos originais passaram a crer tão fortemente que Deus havia ressuscitado Jesus dentre os mortos, que estavam dispostos a morrer pela verdade daquela crença. N.T. Wright, um eminente estudioso do Novo Testamento, conclui: é por isso que, como um historiador, eu não posso explicar o surgimento do cristianismo primitivo a menos que Jesus tenha ressuscitado, deixando para trás um sepulcro vazio. Por fim, outras tentativas de explicar esses 3 fatos, como os discípulos roubaram o corpo ou Jesus não estava realmente morto, têm sido universalmente rejeitados pela erudição contemporânea. O simples fato é que não há nenhuma explicação naturalista plausível desses fatos. E, portanto, me parece que o cristão está amplamente justificado em crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos e era quem ele afirmou ser. Isso significa que Deus existe. Tá? Então, assim, por último, acerca da ressurreição, para a gente entrar na Páscoa, numa perspectiva, que é o último tópico da nossa aula, a Páscoa numa perspectiva cultural, os elementos da Páscoa, para finalizar essa parte da ressurreição, falando sobre um elemento que eu acho interessantíssimo, que é o sudário de Turim. Quando alguém é torturado, como segundo a Bíblia aconteceu a Jesus durante a crucificação, as paredes dos glóbulos vermelhos se rompem, liberando hemoglobina pelo corpo. A hemoglobina é rapidamente decomposta, gerando altas taxas de bilirrubina, e os ferimentos começam a coagular. A análise do sudário, em cima do sudário, mostrou que as manchas do sudário correspondiam a secreções de sangue coagulado com taxas extraordinariamente altas de bilirrubina, totalmente condizentes com o trauma da crucificação. Então, o que ele está falando aqui? Que há no sudário manchas,
que correspondem a secreções de sangue coagulado com taxas altíssimas de bilirrubina. E isso é condizente com o trauma da crucificação, uma perspectiva científica. Tá? E havia ainda a prova da fotografia com fluorescência ultravioleta que revelou outra pista incrível no sudário, invisível ao olho nu. Só parênteses que eu esqueci de falar, né? O sudário é o suposto lençol que cobriu o corpo de Jesus no túmulo vazio, tá? Foi achado esse elemento e há um debate se esse elemento de fato esteve sobre o corpo de Jesus. Eu estou lendo aqui relatos com dados interessantíssimos que corroboram que esse lençol de fato foi o que cobriu Jesus. Foi possível ver com clareza as manchas de soro ao redor das manchas de sangue, que estavam invisíveis até que uma equipe fotografou o sudário com luz ultravioleta fluorescente, aproximadamente 2.000 anos depois que esse homem foi assassinado. O soro é componente líquido do sangue. Ele é composto principalmente de água e suas manchas eram invisíveis no sudário até que ficassem fluorescentes sob a luz ultravioleta. Por que isso aqui? Nenhum artista medieval, porque há um argumento que o sudário foi obra de um artista medieval, inclusive Leonardo da Vinci, nenhum artista medieval poderia ter previsto a invenção da fotografia com fluorescência ultravioleta e pensado, bom, eu vou esconder as manchas de soro e daqui a 700 anos eles irão encontrar. Fora também que acharam ali plantas no sudário, ou substâncias dessas plantas, que só existiam em Jerusalém. Ah, mas o que tem a ver? Bom, naquela época não era tão fácil ir para Jerusalém como é hoje, pegar um avião e chegar lá. Como que teria sido um autor medieval que teve esse acesso a Jerusalém se no sudário foram encontradas plantas que só existiam em Jerusalém? Então, assim, não é que eu estou falando que o sudário é uma prova, assim, totalmente 100% comprovada. Não, eu estou citando um dado que eu particularmente interessante, que é o do sudário, que pode sim ser mencionado como uma possível prova da ressurreição de Jesus. Tá? Antes de nós partirmos para o fim, que é a questão cultural, vocês têm alguma pergunta, tem algum comentário? Tá bom, tá ruim? Obrigado, minha amiga. Então vamos lá para os finalmente, tá? Obrigado, Bia, obrigado, Simone, que é a questão cultural. Vamos começar aqui pela simbologia, né? O coelho da Páscoa. Por que o coelho é um símbolo da Páscoa? Desde o Antigo Egito, o simpático roedor já era sinônimo de fertilidade. Em média, podem gerar filhotes de 4 a 8 vezes por ano, de 8 a 10 coelhinhos por ninhada. Por isso que ele é o sinônimo de fertilidade. Com o tempo, o coelho tornou-se também símbolo de renascimento, por ser o primeiro animal a sair da toca depois do inverno. As teorias mais levantadas e que geralmente são as mais consideradas são aquelas que associam o coelho da Páscoa ao paganismo. A teoria mais conhecida é aquela que relaciona o coelho da Páscoa com uma deusa da mitologia germânica, presente também na mitologia nórdica ou na anglo-saxã, chamada de Ostara. Tá? Essa deusa era conhecida por ser uma deusa da fertilidade, e muitos acreditam que ela tem uma relação direta com o nome da Páscoa no hemisfério norte. Por quê? Easter, em inglês, é Páscoa, né? E Oster, em alemão. Então, Ostara, ela tem outro nome também que é Eostre, tá? A relação de Ostara com o coelho da Páscoa, no alemão, inclusive, coelho da Páscoa é Osterhase, o que reforça essa aproximação com Ostara. Segundo essa teoria, remonta a uma história em que a deusa Ostara transforma um pássaro em coelho para divertir algumas crianças. O pássaro, transformado em coelho, não estava feliz com a transformação e desejou voltar à sua forma original. Depois que isso aconteceu, como forma de agradecimento, o pássaro deixou alguns ovos coloridos para a deusa, que então os deu de presente para as crianças. Essa teoria fez com que Ostara fosse popularizada como a origem da associação dos ovos coloridos com o coelho e a Páscoa.
Conta uma lenda que a deusa Ostara encontrou um pássaro ferido na neve. Para ajudar, transformou o animalzinho em uma lebre. Mas essa transformação não se deu completamente e o coelho permaneceu com a habilidade de botar ovos. Como agradecimento por ter salvo sua vida, a lebre decorou os ovos e levou-os como presente para Ostara. A deusa admirou-se com a criatividade do presente e quis então compartilhar sua alegria com todas as crianças do mundo. Criou-se assim a tradição de ofertar ovos decorados na Páscoa, costume presente em nossos dias. Aí alguém pode pensar, mas espera aí, quer dizer então que a origem da associação entre o coelho, os ovos e a Páscoa é de uma questão mitológica, é uma lenda? Sim, porque outrora as lendas eram altamente métodos de explicação dos fatos. Não é à toa que, quando nós pegamos, por exemplo, eu estou falando não só de lendas aqui, mas criar explicações, seja mitológicas, seja teológicas, para fatos do cosmos, não é à toa que na mitologia grega nós temos um deus para cada elemento da natureza. Poseidon, o deus dos mares, que é o correspondente a Netuno, na mitologia romana. Hélios, que era o próprio Sol, né? Hélios era um deus na mitologia grega que ele circundava a Terra em cima de sua carruagem, e por isso, né, que a gente não vê o Sol se movendo ao redor da Terra. Esse Sol, na verdade, não era Sol, era um deus chamado Hélios, na mitologia grega, que iluminava a Terra com seu brilho. Nós temos Ares, o deus da guerra. Então, o ser humano, desde os primórdios, ele intenta em ter explicações, seja mitológicas, seja teológicas, para os fatos da vida, ok? Então, as lendas sempre foram muito utilizadas, as explicações mitológicas sempre foram muito utilizadas para explicar fatos, para explicar elementos da realidade, ok? Então, não é de se espantar que não tem uma explicação científica, empírica para essa associação, mas sim uma explicação teológica, mitológica, religiosa, usemos o termo que for, tá? Então, assim, responde a pergunta, né? Mas o que eu sempre vejo, mas se o coelho não bota ovo, por que tem ovo da Páscoa? Está aí o motivo, tá bom? Aí falando sobre o ovo especificamente, o ovo, por sua vez, é um símbolo de vida e renascimento, tá? Povos da antiguidade, como os romanos, propagavam a ideia de que o universo teria a sugestiva forma oval. Na Idade Média, houve quem acreditasse que o mundo teria surgido dentro da casca de um ovo. Novamente eu repito, hoje, na nossa contemporaneidade, nós podemos olhar de forma cética para isso. Assim como, por exemplo, lá em Gênesis, parece afirmar que o céu era um local sólido, né? E a terra era sustentada por pilastras. Como assim? Lá não fala sobre o firmamento, lá em Gênesis? Os antigos acreditavam que o céu era um local sólido, assim, palpável em cima da terra. E a terra tinha certas pilastras ou colunas, né? Que era esse, sustentavam o firmamento. Assim como outrora acreditava-se que o inferno era no centro da Terra. Acho que até hoje pode ter gente que tem essa concepção teológica, tá? Mas não era tão empírico como é nos dias de hoje, tá bom? Então, dados filosóficos, dados mitológicos, religiosos eram muito valorizados. Eu acho que ainda deveriam ser valorizados, né? A ciência não deve tomar o lugar que não é dela, né? A ciência tem um lugar, mas assim como a religião também tem um lugar, a mitologia também tem o seu lugar, tá ok? Logo estabeleceu-se o hábito de presentear uns aos outros com ovos de galinha. Alguns historiadores especulam que essa tradição teria surgido entre os persas. Outros atribuem sua origem aos chineses. Muitos séculos antes do nascimento de Cristo, a troca de ovos no equinócio da primavera, comemorado no dia 21 de março no hemisfério norte, era um costume que celebrava o fim do inverno. Por volta do século XVIII, os confeiteiros franceses resolveram experimentar uma nova técnica de preparo. Que tal esvaziar os ovos e recheá-los de chocolate? Um século depois, os ovos passaram a ser feitos de chocolate e recheados por bombons. Analisando a nossa aula, né, a gente pode pensar, não, então quer dizer que o coelho de Páscoa, os ovos,
até o chocolate não tem uma origem não tem um berço no cristianismo, então seria um problema nós comermos chocolate na Páscoa, nos presentearmos dessa forma? Vamos lá. Eu volto numa... Assim, eu acho que os argumentos contrários já estão implícitos e explícitos, mas eu vou explicitá-los, né? Porque eu vou falar as duas linhas de pensamento aqui. Contrários são elementos pagãos. As origens desses elementos, como tampouco o chocolate, tem origem no contexto cristão. Fazer isso seria um pecado, uma afronta a Deus, visto que são elementos que não são oriundos da Bíblia. Esses são os argumentos contrários. Vamos, portanto, a outros argumentos que talvez dariam uma outra forma de pensar para nós. Eu uso o argumento do mesmo que eu falei na aula de Natal, sobre a origem do Natal, que também muita coisa ali não tem origem no seio cristão. A origem negativa, ou até mesmo pagã, de alguma coisa não faz com que aquilo seja necessariamente ruim. A origem de um elemento não atesta necessariamente sobre a moralidade do elemento. Teologicamente, isso não se sustenta. Argumentos bíblicos. Em Gênesis, há a criação de vários elementos culturais positivos, como a harpa, a flauta, a pecuária, instrumentos de metal, que provêm de homens maus, segundo a descendência de Caim, separados de Deus. E essas são coisas que Deus aprova e até usa no céu, como a harpa, que foi criada por um homem ímpio e tem harpa nos céus. E Deus entrega nas mãos dos 24 anciãos. Referências bíblicas, Gênesis capítulo 4, versículo 20 e 21. E das harpas, só confirmar aqui se é Apocalipse, qual o capítulo do Apocalipse? Harpa, anciãos. Apocalipse 5:8, tá? Das harpas no céu, nas mãos dos anciãos. A Simone comentou aqui sobre... Deixa eu dar uma olhada. Isso, assim, muitos possuem a prática, Simone, de não comer o ovo de Páscoa nos dias... o chocolate, assim, como eu falei, há aqui uma questão que é do escopo privado. Cada pessoa vai adotar a sua conduta, mas a minha fala aqui seria acadêmica e teológica e o estabelecimento de uma nova forma de pensar, porque, ok, se alguém não quiser ingerir esses alimentos, tudo bem, mas há uma outra possibilidade? Ou se eu ingerir é pecado? Esse é o nosso universo de preocupação aqui. Então, o primeiro argumento de que a origem de algo ser pagão, nós estamos falando aqui que a origem do elemento não atesta sobre a moralidade desse elemento, inclusive utilizando aqui argumentos bíblicos, né? Porque se fosse, a harpa foi criada por um homem ímpio. A harpa jamais estaria presente no céu. Né? Deus falou, não, peraí, foi um homem ímpio que criou, então não vai entrar no céu isso aqui. E quando fala do céu, é óbvio que nós estamos implicitando aqui a utilização no contexto imanente também por nós, porque, ora, se há no céu, por que não teria na minha vivência, por exemplo, né? Porque, né? Isso é uma lógica, né? Aí, na mesma perspectiva do Natal, aqui nos falam, então, o Natal é uma festa pagã, porque os elementos são pagãos. Não, assim é a Páscoa. A Páscoa é uma festa pagã, porque tem elementos pagãos? Então, peraí. A Páscoa, ela tem, pelo menos assim, no contexto teológico cristão, o significado da Páscoa é a ressurreição de Cristo. Então, este não seria um elemento pagão. Ah, mas e quanto à presença dos elementos? É o que nós estamos falando aqui. Aí finalizo, né, sobre essa questão da origem. É interessante porque há outros elementos claramente pagãos na nossa cultura que nós não nos importamos muito. A noiva usar véu e grinalda vem do paganismo romano. Né? Os pianos serem usados em cabarés quando eles surgiram com a reforma, ao invés do órgão. Ou seja, né, os pianos eram utilizados em outro contexto. A reforma utilizava, as igrejas da reforma utilizavam pianos. Então, não deixaram de usar por causa da origem.
E agora, igrejas tradicionais usam pianos. A origem dos dias da semana em inglês são nomes de deuses. Thursday é dia de Thor, deus nórdico do trovão e da guerra. Sunday, domingo, dia do sol. Entendeu? Então, assim, basicamente está falando acerca dessa questão da origem do elemento que não atestaria sobre a moralidade do mesmo, tá? E ainda tem o seguinte, a Bíblia fala, perdão, lá em 1 Coríntios, deixa eu pegar a referência aqui, 1 Coríntios 10, 26, né, que fala do Senhor e a terra. 1 Coríntios 10, 26. A terra é do Senhor e toda a plenitude. Por que Paulo está falando, reafirmando que a terra é do Senhor? Por causa do seguinte, 1 Coríntios 10, versículo 25 e 26. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Aí, versículo 27, prosseguindo. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. O que Paulo está falando aqui? Se eu ingerir, por exemplo, o ovo de Páscoa teve uma origem pagã. Portanto, se eu comer ovo, eu estou pecando, ou eu corro risco até de ser amaldiçoado? Paulo responde, de novo, comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Então, na minha interpretação, é mais uma questão de consciência do que espiritualidade. Porque, mas peraí, se eu comer isso aqui, está consagrado, ou está consagrado, não, usando o jargão evangélico, ou é um elemento pagão, a consciência. Aí Paulo fala, do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então, aquilo ali não foi o diabo que inventou. Aquilo ali que eu falo, qualquer elemento da natureza. Não foi o diabo que inventou. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Ok? Se algum descrente convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que foi apresentado. Mas aí tem um outro aspecto aqui. Versículo 28. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma. Opa, mas por que não coma? Tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, então, mas da consciência, mas espera aí. Paulo acabou de falar que ele não está apaziguando a nossa consciência. Não foi isso que a gente leu aqui? Paulo falou do Senhor é a terra e tudo que nela há. Paulo trata não como uma questão espiritual. Ele fala aqui, sem fazer perguntas por causa da consciência. Então ele não cita que é um assunto espiritual isso aqui. Ele trata mais como psicológico. Tá certo? E lá no versículo 27, lá no versículo 28, perdão, ele fala, não coma por causa da sua consciência. Paulo está se contradizendo, então. Mas peraí, versículo 29. Isto é, da consciência do outro, e não da sua própria. Pois, por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Tá? Então, assim, ele fala, eu cito ainda o versículo 32, não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. O que eu interpreto aqui é o seguinte, não há pecaminosidade em ingerir alimentos, seja por causa da origem, seja por causa que alguém falou que está consagrado, usando o jargão evangélico. Não há pecaminosidade nisso. Paulo está sendo claro aqui. O que a Bíblia dá margem para falar é o deixar de comer não pela sua consciência. Porque, como Lutero falou, minha consciência está cativa da palavra de Deus. Então seria uma contradição se a Bíblia fala que eu não devo ficar com consciência pesada. Eu estou ficando com consciência pesada? Então, peraí. Não, Paulo fala da consciência do outro. Como que o outro vai interpretar tal atitude minha?
Se eu estou aqui com um elemento que me foi comunicado, talvez esse elemento foi consagrado. Eu sei que não há pecado, não há problema, não é antibíblico, mas o outro, sabe? Então, Paulo está tratando de uma relação interpessoal. Então, na minha visão, esse é o respaldo bíblico para um ato de não fazer. Porque o ato do alimento em si, há esse argumento. Atos capítulo 10, versículo 9, onde tem a visão de Pedro no lençol, ora, né, todos os alimentos que Pedro considerava impuro, que Pedro considerava pecado comer, o próprio Deus se incumbiu de falar para Pedro, Pedro, pode comer, amigo. Não tem problema. Né? Ah, olha só o que Paulo fala também, para finalizar, em 1 Coríntios capítulo 8, verso 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo não é nada no mundo, e que não há outro senão Deus. Perdão, e que não há outro Deus, senão um só. O que Paulo está falando? Esse alimento aqui foi consagrado para tal ídolo. Paulo está falando. Sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. E aí dialoga quando Paulo fala que do Senhor é a terra. Deus não está disputando de quem que é a terra, do Senhor é a terra. Tá? Porque, ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Tá? Mas, versículo 7, 1 Coríntios 8, 7. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem com consciência do ídolo coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Tá? Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais. E se não comemos, nada nos falta. Vamos falar, você comeu ou não, não vai mudar a forma que Deus olha você. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque se alguém te ver a ti, que tem ciência, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência perecerá o irmão fraco pela qual Cristo morreu. Tem total ligação esse capítulo com o capítulo 10. Então, repetindo e finalizando. Pecaminosidade no ato de comer, no ato em si, não. A Bíblia não dá respaldo para isso na minha visão teológica. O respaldo que a Bíblia dá para abster-se é em prol não da sua consciência, mas do outro. Solução para isso, não comer, é uma resposta muito fácil na minha visão. Então realmente não vou comer porque, né, eu posso servir de pedra de tropeço, como Paulo falou. Não, para mim não essa é a resposta mais simples que nós temos. Para mim a resposta é outra. Como não, como trabalhar isso? Em momentos como esse que nós estamos tendo aqui, que está ficando claro para nós a palavra da Bíblia sobre a origem histórica, a palavra teológica. Imagina se esse conhecimento for disseminado para todos, ou seja, cada vez que o conhecimento é disseminado, cada vez menos pessoas vão se escandalizar se tal ação ocorrer. Cada vez mais que essa compreensão for disseminada, cada vez mais pessoas terão a consciência de falar, não tem nada de errado naquilo. Entende? Então, como eu falei, a resposta mais sim, então eu não vou comer mesmo, porque eu posso servir de pedra de tropeço. Não acho que essa resposta melhor a ser dada. É a mais simples, não a melhor. A melhor é disseminemos o conhecimento, porque, ou seja, quem não tiver essa consciência até o momento, passará a ter. Então, finalmente é isso. Né? Eu acho que há alguns últimos argumentos. A Páscoa é secundária para mim, porque a Páscoa é todo dia. Mas será que todo dia nós meditamos nesses eventos pascais? Sim, eu medito todo dia, ok. Mas será que então, aí eu faço outra pergunta, será que nós não deveríamos aproveitar que o mundo inteiro está voltado para esses eventos e encarar isso até como uma oportunidade de falar mais sobre Jesus, de dissertar mais acerca do cristianismo? Né? Sobre a origem, que eu acho que é a questão mais. A origem, os elementos, que é o que mais pega, fica. Como eu falei, e o coelhinho da Páscoa? Eu acho assim. Uma possível situação.
tem o abster-se, né? Mas tem uma possível situação. Encarar o coelhinho da Páscoa como um elemento mitológico. É igual, por exemplo, não tem os super-heróis da Marvel, da DC? Eu acho que ninguém assiste a um filme da Marvel e sai de lá acreditando que o Homem-Aranha vai aparecer a qualquer momento. Encara aqueles personagens como personagens fictícios. Né? O Coelho da Páscoa como um elemento mitológico. Né? Porque o que eu estou falando disso aqui? Talvez muitos deixem de comemorar a Páscoa por causa dos elementos atrelados a ela. Será que não teria uma outra saída que é comemorar a Páscoa e encarar os elementos? Sim, eles existem, mas olha, o coelho é um elemento mitológico, assim como o ovo, que está atrelado ao coelho. Né? E aí entra um dado da fé, um dado do escopo do cristianismo. Olha, o principal evento fundante da Páscoa é a ressurreição de Cristo. Né? E isso já rebate um outro argumento. Ah, mas a Páscoa tornou-se muito comercial. Né? Que é muito parecido com o Natal, os argumentos. Tá? É comercial, então, será que a melhor saída seria a rejeição e não a regeneração ou a ressignificação? Se tornou comercial, a melhor saída, ou a única saída é a abstinência, e não entrar com o significado genuíno? Tá? Então, esses são os argumentos e os contra-argumentos aí para a questão da Páscoa, né? Sendo que é uma semana pascal que finda-se agora no domingo, mediante a ressurreição de Cristo. Tá? Então, finalizo minha fala dizendo, procurei trazer aqui o dado, só recapitulando, né? Primeiro, da origem bíblica da Páscoa, que não teve uma origem no seio do cristianismo, mas sim a Pessaque judaica, que relembrava a saída do povo hebreu do Egito rumo à Terra Prometida. O novo significado que teve mediante Cristo, né? Agora a Páscoa, não apenas lembrando a Pessaque, ou não lembrando a Pessaque no evento primordial cristão, mas lembrando a ressurreição de Cristo. Tá? Questão dos elementos foi explicado, né? Uma origem assim, mitológica, provavelmente da deusa Ostara, e do coelho também, que está ligado à deusa, né? A deusa ter transformado o coelho num pássaro, né? Enfim, por isso o coelho com ovos, né? Essa explicação que nós demos. E a origem da festa, que sim, os elementos. Poderia falar que a origem da festa, né? Que a origem da Páscoa não é pagã, a origem da Páscoa é Cristo ressurreto, né? A origem dos elementos são pagãos, mas a origem do elemento não atesta sobre a moralidade dele. Vimos até argumentos bíblicos para isso. E se fosse assim, né, também, se isso fosse uma verdade absoluta, as mulheres cristãs que desejam casar-se deveriam abster-se do véu e grinalda, porque estes são elementos romanos.